Um bom sábado para todos, que a paz do Senhor venha reinar em nossos corações. Estamos aqui na montanha, cultuando ao Senhor. Fizemos uma casa para que o Senhor venha encontrar conosco. Quando nós necessitamos de encontrar com o Senhor, ter um particular com Ele, nos sábados, em algum culto que formos fazer. Nós vamos fazer uma meditação nesse sábado, abrindo a nossa Bíblia. Vamos pedir aos irmãos que estão ouvindo pela internet que dão uma pausa para uma oração, para que o Espírito Santo trabalhe no coração. Que vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses 3, inicialmente no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar dentro de nós, em nós, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então esse versículo está falando o quê? Que quando Cristo, que é a nossa vida, que deve ser a nossa vida, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo estiver vivendo em mim, se manifestará a glória do Senhor. No versículo 8 fala, mas agora despojai-vos também de tudo. Então, para que Cristo, Ele se manifesta em mim, para que Cristo seja a minha vida, eu devo despojar-me de tudo, de toda ira, de toda cólera, de toda malícia, de toda maledicência, qualquer que seja a maledicência de nossas palavras, que sai da nossa boca. Nós não devemos mentir, está no verso 9, uns para com os outros, porque nós nos despimos do velho homem com os seus feitos. E agora nós estamos com nossos corpos mortos para o pecado, para viver a vida de Cristo. Verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento de Deus, segundo a imagem e a semelhança de Deus, daquele que vos criou. Está no versículo 10. Então, nós vamos ter a plenitude do conhecimento de Deus. O princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento de Deus está onde? Em temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Quando Abraão sacrificou o seu filho, que ia sacrificar o seu filho, mas para Deus ele já tinha sacrificado o filho, quando ele levantou o cutelo, Deus pronunciou as seguintes palavras: agora eu sei que tu me temes, que tu temes ao Senhor. Quando ele se dispôs de tudo, porque o filho dele era tudo. Se ele tivesse a opção para ele ficar no lugar do filho, com certeza ele se colocaria no lugar do filho. Então Deus tirou tudo dele, ele se dispôs da sua vida, de tudo. Onde não há grego nem judeu, circuncisão ou incircunciso, versículo 11, nem bárbaros, nem servos, nem livres, nem escravos, revesti-vos, pois, qualquer que seja você que está nos ouvindo, se revesti-vos dos atributos de Deus, do Espírito de Deus, está no verso 12. Pois como eleitos de Deus, sejais santos
e amados, que as suas entranhas tenham misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, vá se reconciliar, deixe a sua oferta no altar e vá fazer a reconciliação. Assim como Cristo vos perdoou, vocês que eram culpados diante de Deus, e Cristo vos perdoou, assim fazei vós também aos que vos maltratam, aos que vos perseguem, aos que vos estão angustiando, aos que estão te hostilizando, seja amáveis para com eles. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, o amor verdadeiro, que é o vínculo da perfeição. Então, Deus está nos chamando à perfeição de caráter. Perfeição de como Cristo viveu sua vida perfeita. Como nós lemos no versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar. E quando Cristo vai se manifestar? Quando nós estivermos vivendo a vida de Cristo. E a paz de Deus, para com o qual também vos fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Domine a sua vida, domine o seu corpo, domine os seus sentimentos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, como está no versículo 16, em toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso fala em Provérbios 1. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, não cânticos que não são espirituais. Cânticos que não têm letra de doutrina para conversão. Cânticos que têm som agradável aos nossos ouvidos, mas que nos leva a balançar diante do Senhor. Traga cânticos sacros diante de Deus, com ações de graça em vosso coração. Quando que nós estaremos recebendo a plenitude do Espírito Santo? A chuva serôdia, para vivermos completamente a vida de Jesus Cristo. Quem vai estar recebendo a chuva serôdia? Aqueles que seguem os conselhos da palavra de Deus. Aqueles que saem das contaminações de Babilônia. Por isso, em Apocalipse 18, verso 4, fala: sai dela, povo meu, para não seres participantes. Como que numa cidade eu posso tapar meus olhos para não ver o mal? Como que numa cidade grande eu posso pegar e tapar meus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue? Como fala em Isaías 33, versículo de 15 a 16. Como que nós vamos receber a plenitude do Espírito Santo com gritos ao nosso lado, com brigas, com contentamento, descontentamento de vizinhos, gritaria, carro, moto, barulho? Como que o Espírito Santo vai descer, a plenitude do Espírito Santo em mim, naquele local? Deus quer que nós sigamos os conselhos que fala em Miqueias 4, versículo 3 a 4. 3 e 4. Nós sairmos para
termos uma descontaminação. E é profetizado na palavra de Deus, em Apocalipse 11, versículo 15, que na 7ª trombeta vai se cumprir essas profecias. E estamos praticamente dentro da 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes e diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Será que Deus vai estar reinando com os presidentes, com reis, com o Putin lá da União Soviética? Ou vai da Rússia? Ou ele vai estar dominando nos corações? Ele vai estar vivendo a sua vida no templo da alma. E os 24 anciões, que são pessoas que fazem parte do tribunal de Deus, que se assentou no início do juízo, que estão assentados no trono diante de Deus, prostraram-se, porque viram o poder de Deus e do seu Cristo manifestando o caráter e reinando nos corações. E eles com os rostos em terra adoraram a Deus, porque chegou a hora dessa manifestação. E quando chega essa hora dessa manifestação do poder de Deus, aí as nações se iram. Porque as nações, o mundo jaz do maligno, se ira contra nós. E no versículo 17 de Apocalipse 11 fala, dizendo, graças te damos, isso os anciãos que estão representando-nos no tribunal de Deus. Senhor Todo-Poderoso, que és o que reinava nos corações e que eras o único nos corações e que hás de vir novamente a reinar nos corações dos habitantes do universo, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Essa palavra é profunda, é o segredo de Deus que é dado em Apocalipse 10, quando Deus dá para a sua igreja todos os conselhos de alimentação, de vestuário, de música, de postura, de liturgia na igreja, aonde poucos querem se harmonizarem. E no versículo 4 de Apocalipse 10 fala, e quando os 7 trovões, quando a trombeta tocar, acabaram de emitir as suas vozes, como nós lemos agora, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não escreves. Sela e não escreves. Versículo 3. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão, e havendo clamado, os 7 trovões, a 7ª trombeta, que emitiram suas vozes, se manifestou o segredo de Deus. O segredo de Deus se manifestou. Então, nós estamos nesse período que temos que mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que é o caráter, e viver a vida que Jesus viveu. No capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7, fala desse segredo que vai ser manifestado no mundo,
que é os 144.000 que vão ter o nome, vão ter o caráter do Pai. Escrito na minha testa. Vão ser selados pelo Senhor. Fala no versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Nós lemos lá em Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Daremos glória ao Senhor, como está em Apocalipse 14, no versículo 7, dizendo com grande voz esse anjo: chegou a hora, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E sede minhas testemunhas, vivam a vida que eu vivi, e adorai o 7º dia, que é o dia de comemoração da criação, de quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Está no versículo 7 de Apocalipse 14, aonde vamos ter a nossa vida santificada, porque nós procuramos separar um dia para a santificação, como está nos 10 mandamentos da lei de Deus, no coração dos 10 mandamentos da lei de Deus. Neste dia não farás nenhum trabalho. É o dia de santificação. Porque o Senhor abençoou esse dia, Deus santificou esse dia, para que nós estivéssemos em plena comunhão com Ele e estendermos essa comunhão de sábado para os outros dias da semana, nessas últimas horas da história dessa terra. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, para que nós tenhamos o Espírito de Deus trabalhando no nosso coração, para meditar nessas palavras que não são minhas, são palavras do Senhor, que veio para nós. A grande manifestação do universo está dependendo da nossa vida, em conformidade com a vida de Jesus Cristo. Jesus espera para que o seu povo manifeste a sua vida nessa terra, onde a maldade se multiplicou, e que nós venhamos dar glória ao Senhor, destituirmos de todo o pecado que nos destituiu da glória do Senhor, para voltarmos a dar glória ao Senhor. Que essa seja a nossa oração, que esse seja nosso objetivo, que esse seja nossa determinação de vivermos a vida que Jesus viveu aqui nesta terra. Como diz o hino que nós acabamos de cantar: antes morrer do que pecar. E os grandes teólogos, os grandes doutores, se assombrarão quando vê que a sua teologia, que nós iremos pecar até o final, vos trará grande perplexidade por estar perdidos, se não se arrependerem das suas novas teorias. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nós possamos atender a palavra do Senhor, se um dia quisermos estar vivendo com Ele no céu.
É o meu desejo e a minha oração para todos. Amém. Amém.